Após a derrota contra o Fluminense, Fernando Diniz foi demitido e não é mais técnico do Vasco para a temporada de 2026. E alguns nomes vêm sendo especulados de então em diante. Porém, o nome que ganhou mais força até o momento é de Renato Gaúcho. Inclusive, segundo notícias dos canais ESPN, o Vasco já iniciou contatos por uma possível contratação do Renato Gaúcho. Até então é o único técnico nesse momento que a gente sabe que o Vasco iniciou realmente contatos. Porém, outros nomes também vêm sendo especulados de lá pra cá. Alguns nomes que me agradam bastante, outros nomes que me agradam um pouco menos, e eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje qual desses técnicos é o melhor pro Vasco nesse exato momento, de acordo com o elenco que o Vasco tem e também em relação à adaptação ao futebol brasileiro, beleza? E para começar, vamos falar de Renato Gaúcho, que é o nome que está mais nos holofotes no momento e é o nome que vem dividindo bastante a torcida do Vasco. Tem gente que é muito pró Renato Gaúcho, que acha que ele é a solução pro Vasco, e também tem vascaínos que acham que não, o Renato Gaúcho é um técnico ultrapassado, que é somente conversa. E aqui tô eu para entrar no meio termo disso tudo. Por quê? O Renato Gaúcho ele fez um bom trabalho no Fluminense, ele acaba pedindo para sair, ele não é demitido do Fluminense, ele pede para sair do clube por conta das críticas que vem recebendo da torcida e tudo mais. Ele preferiu a calma, a tranquilidade naquele determinado momento após a eliminação para o Lanús na Sul-Americana, o Lanús que depois terminou campeão. Mas o Renato Gaúcho fazia um trabalho ok no Fluminense, deixou o time, se eu não me engano, acima do 8º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, foi até a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, desbancando times muito mais fortes em relação ao orçamento, a elenco do que o próprio Fluminense. E assim, cá entre nós, o Fluminense até tem bons jogadores, mas não é nenhum super elenco. Então o Renato Gaúcho ele conseguiu em muitos momentos, mesmo com um elenco que não é limitado, mas que assim, limitado em relação aos seus grandes adversários, assim, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes, fazer bons jogos, ser melhor até do que esses adversários em vários momentos. Então, o Renato Gaúcho, ele não é esse técnico horroroso que todos estão pintando, mas também ele não é nenhum técnico que vai fazer uma revolução no Vasco. Não é esse o caminho. Eu acho que o Renato Gaúcho traria mais tranquilidade para o Vasco conseguir vitórias. Seria um técnico mais equilibrado. Ele até tem algumas ideias que são parecidas com a do Fernando Diniz, de que os jogadores do meio para frente podem se movimentar, criar suas próprias soluções para as jogadas, com aproximação, com troca de passes. Não é muito aquele cara que pede para o jogador ficar guardando posição. Ele deixa o jogador mais com essa liberdade no campo. Porém, é um time mais coeso defensivamente, é um time que se defende melhor, é um time que cede menos oportunidades de gols para os adversários e é um time que consegue trabalhar melhor nessa fase ofensiva. E também não é um cara que fica somente preso a uma ideia de jogo que às vezes, na maioria das vezes, não está funcionando e ele fica preso somente àquilo, sendo que ele poderia talvez utilizar mais a forma no qual o time consegue obter mais êxito, assim a gente pode pontuar aqui. Inclusive, se a negociação com o Renato Gaúcho realmente evoluir, eu vou trazer um vídeo completo para vocês do estilo de jogo dos times dele, detalhadamente. Sistema defensivo, como é que o time faz para atacar, daquele jeito que vocês já conhecem, beleza? Mas o Renato Gaúcho não é o meu técnico preferido, mas também eu não acho que é uma aberração se o Vasco contratar o Renato Gaúcho. Porém, o meu nome preferido dos técnicos que vêm sendo especulados no Vasco é Rafael Guanais, técnico atualmente do Mirassol, fez um excelente trabalho na temporada passada, é um cara que já mostrou que sabe trabalhar com elencos até com um investimento bem menor do que o do Vasco, no caso o do Mirassol. Só que assim, é um técnico que nunca viveu a pressão que ele vai viver no Vasco. Vai ser lindo se o Rafael Guanais, por exemplo, é contratado pelo Vasco, embala uma sequência de vitórias, ganha tranquilidade para trabalhar. Seria ótimo. Mas ele também pode vir e demorar a engrenar, conviver com derrotas, o Rafael Guanais. Será que ele suporta a pressão de um time grande? Algo que eu gosto muito nele é que é um cara que não abre mão da sua filosofia de jogo. Qual é a filosofia de jogo do Rafael Guanais? Não é somente um estilo de jogo. O Rafael Guanais, ele se molda de acordo com o adversário que ele vai enfrentar. Ele é um cara que estuda bastante seu adversário, sai trocando passes mais lá de trás, se ele realmente pode fazer essa marcação mais alta, se é vantajoso para o time dele encaixar a marcação-pressão. É um cara que sabe sair jogando de trás, só que diferente do Fernando Diniz, faz um jogo mais posicional, utiliza bastante os seus laterais em fase ofensiva, não à toa o Reinaldo foi um dos artilheiros do último Campeonato Brasileiro, e aí o Vasco tem um lateral que faz muitos gols, que foi assim na sua passagem pelo Botafogo, que é o Cuiabano. Então assim, eu vejo o elenco do Vasco hoje casando mais com a ideia de jogo do Rafael Guanais, um time rápido, e ele é um cara que tá muito atento a todas as tendências que surgem no futebol, tendências positivas. Por exemplo, eu já vi o Rafael Guanais utilizando artifícios de um jogo do Roberto De Zerbi, que é um cara que influenciou muito o futebol europeu lá fora, que é pouco comentado aqui no Brasil, porque fez um excelente trabalho
no Brighton, né, que não tem essa relevância toda, mas ele é um cara que, por exemplo, o Guardiola admira o De Zerbi pelo que ele fez, como quebrar essa pressão alta dos times, porque o futebol se torna muito um jogo de pressão. E aí quando você encontra uma forma que dá muito certo de você quebrar essa pressão do adversário e ser efetivo na hora de marcar gols, e você desmonta essa pressão de vários times que tinham. Então assim, e o Rafael Guanais é um cara atento a isso, inclusive ele utilizou esse método do De Zerbi contra o próprio Vasco nesse campeonato brasileiro recente. Então eu acho o Guanais um cara muito inteligente, um cara que trabalha bastante e que precisa de oportunidade de um clube grande. Eu só fico meio que com o pé atrás em relação a isso. Será que ele vai suportar a pressão do Vasco? Se suportar a pressão do Vasco, meu amigo, é um excelente treinador, o Rafael Guanais. Ele tem um modelo europeu no futebol brasileiro. É só isso que eu falo pra vocês. É a mesma coisa do Renato Gaúcho. Se evoluir, eu trago pra vocês nos mínimos detalhes. O Vasco também teve o nome de Demichelis sendo especulado. Um técnico que já treinou o Bayern de Munique Sub-19, treinou o Bayern de Munique B, formado na escola alemã de futebol, já foi campeão pelo River Plate, campeão argentino, conquistou, se não me engano, foi 3 títulos lá pelo River Plate, foi treinar o Monterrey do México, as coisas não aconteceram tão bem como no River Plate, atualmente ele está sem clube, é um nome acessível, é um nome que... Cara, eu pesquisei bastante sobre o Demichelis, é um técnico interessante, é um técnico ofensivo, que gosta de marcação-pressão, é um técnico que também dá bastante liberdade aos seus jogadores, utiliza bastante aproximação entre os atletas para conseguir gerar sempre opção de passe, é um cara que define muito bem a sua ideia de jogo, por mais que ele também molde algumas vezes, dependendo do adversário que ele vai enfrentar, ele vai tentar moldar o seu time para conseguir obter aquele resultado. É um técnico que está ainda buscando também experiência. O Demichelis já viveu a pressão, por exemplo, de treinar um River Plate, que não é nada fácil, cá entre nós, mas também não é o meu técnico preferido nesse momento. Meu técnico preferido realmente, até por já conhecer o futebol brasileiro, já conhecer o elenco do Vasco, seria o Rafael Guanais. Mas o Demichelis é um técnico que eu acho que precisaria de um pouco mais de adaptação ao futebol brasileiro, entender e conhecer mais o elenco do Vasco, já que ele provavelmente não acompanha, né, cara? Não acompanha, não assiste jogos do Vasco. Talvez assistir um jogo ou outro esporadicamente, assim, de campeonato brasileiro, que é normal. Só que não é aquele cara que, pô, já conhece o elenco do Vasco, já sabe qual peça utilizar, qual jogador tem tal característica. Mas é um técnico inteligente também, o Demichelis, que tem uma carreira promissora pela frente. Assim eu vejo, um técnico muito jovem também. E aí outros nomes foram especulados. Vasco Botelho, que é um técnico de 36 anos, que é um técnico também inteligente, um técnico interessante. Só que também não sei como ele se sairia trabalhando sob pressão. É um técnico que treina uma equipe modesta em Portugal. Só que esse é muito especulação. E aí também tem o nome do Leonardo Jardim, que seria um excelente técnico que dispensa comentários. Arthur Jorge, só que esses caras já são muito mais caros e muito mais difícil de você trazer. Porém, no momento, os técnicos que mais estão assim no radar do Vasco são o Renato Gaúcho e o Rafael Guanais. E entre esses dois, eu iria de Guanais. Só que é muito mais difícil você tirar ele do Mirassol do que você pegar, por exemplo, o Renato Gaúcho, que também é um técnico caro. Talvez é mais caro do que o Rafael Guanais, o Renato Gaúcho, até pelo nome que ele já construiu no futebol, por ele estar livre no mercado, isso facilitaria. Se bem que a multa também do Guanais lá no Mirassol não é nada alta, 3 milhões de reais, é pouco dinheiro. É um dinheiro que você consegue contratar e parcelar tranquilo se o cara der certo. Pô, não existe técnico, não existe jogador caro. Caro é jogador e técnico que não dão resultados. Esse sim é caro. Agora, se o cara der resultado, irmão, ele vai se pagar dentro de campo ou ali à beira do campo treinando. Espero que vocês tenham entendido e já esperem. Assim que o Vasco tiver negociação mais avançada, mais evoluída com qualquer treinador, fiquem atentos aqui no canal que eu vou trazer nos mínimos detalhes o modelo de jogo desse técnico para vocês já saberem o que esperar quando esse cara chegar no Vasco e for contratado. É claro que depende muito, às vezes, pô, o técnico gosta de jogar de uma maneira, mas aí ele chega em um elenco que ele não tem os jogadores com aquelas características, então ele pode mudar um pouco, mas sempre tem uma metodologia ali que é a mesma por trás, beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, nós fui. E comenta aqui embaixo, qual técnico vocês contratariam pro Vasco, desses que eu citei no vídeo de hoje? Qual pra vocês é o cara ideal? Comenta aí.